Você sabe o que é a resistência antiomítica? Já ouviu falar sobre isso? O que isso significa? Quer saber? Fica aqui comigo. A resistência antiomítica é quando a gente tem, né, os vermes não tendo mais a ação dos vermífugos sobre ele. Então, quer dizer que os medicamentos eles não vão mais funcionar contra os vermes. E isso acontece em todas as espécies, é um processo natural, assim como a resistência antimicrobiana, que é também quando a gente tem uma bactéria que é resistente a um medicamento, a um antibiótico, um antimicrobiano. Na resistência antiomítica, são os vermes aqui que irão ser resistentes às bases, né? Aqueles medicamentos que a gente utiliza para controle das verminoses. Isso é especialmente importante nos vermes que atuam sobre os caprinos e ovinos. Todas as espécies elas podem ter essa questão da resistência. Mas os vermes mais importantes, que tem muito problema com resistência, é o Emuncus contortus, que é um verme muito patogênico, e o Trichostrógilus colubriformes. Então, esses dois vermes são os vermes que a gente mais detecta a resistência antiomítica. E como que a gente pode resolver, como que isso, né, pode ser acelerado ou mesmo barrado, tentado minimizar. Então, existem inúmeras pesquisas que já pensando sobre isso, né, sobre a questão da resistência, anteriormente, havia-se recomendações de vários tipos de tratamentos. Por exemplo, a rotação de princípios ativos. Isso ainda muitas pessoas acabam reproduzindo ainda, porque existem alguns materiais da internet, inclusive da própria Embrapa, que agora já tem materiais novos, mas tem materiais antigos ainda disponíveis, cartilhas antigas, que falam que é para você trocar os princípios ativos, você deve vermifugar a cada 3, 4 meses, só que essa recomendação não é mais correta. Por que essa recomendação não é mais correta? Baseado nos artigos científicos, a gente tem isso aqui. Olha só, cada artigo, esse artigo, né, de 2019, ele é um artigo de revisão onde fala do conceito, né, de resistência antiomítica, né, que são aqueles vermes que estão ali não tendo mais atuação dos vermífugos sobre eles, e a questão da população refúgia. O que é a população refúgia? Vou mostrar uma figura. Nesse artigo, ele fala sobre alguns conceitos sobre a população refúgia e explica como que a gente pode fazer para driblar. Os métodos atuais de controle não são mais pautados em trocas de vermífugos. Então, como que a gente faz? Como que é feito realmente essa troca desses medicamentos? O termo refúgia significa uma população na qual ele sobrevive num período que está em condições desfavoráveis, ou seja, a gente tende a aumentar a população desses vermes dentro dos animais, sendo que dentro dos animais, nessa figura aqui a gente tem vermes sensíveis, que está representado por esses Szinho, e vermes resistentes. Igual nós, né? Cada pessoa tem uma resistência e sensibilidade a determinado patógeno. Então, dentro da população, os vermes também têm uma variabilidade genética e eles cruzam entre si. Então, quando a gente tem não tratando esse animal, desde que a gente, logicamente, não tenha sinal clínico, não tenha prejuízos teoricamente, né? Porque toda vez que a gente tem uma vermifugação, a gente tem, né? A gente tem uma verminose, a gente tem um prejuízo, né? Mas, até então, para a gente retardar esse processo de aparecimento da resistência, hoje a gente utiliza o tratamento que a gente chama de tratamento seletivo, onde a gente vai evitar tratar os animais que não têm sinais clínicos. Aquele tratamento preventivo anteriormente utilizado, hoje a gente não utiliza mais no objetivo de aumentar a vida útil desses medicamentos que a gente utiliza. Ah, mas não tem problema, Magna. Se não funcionar esse, eu troco para outro. Ok, daqui a um tempo, um medicamento ele demora 10 anos para sair do mercado. Imagina que a gente tem poucas bases ainda que estão funcionando. O fenômeno da resistência é um problema sério em caprinos e ovinos. Se a gente não parar com isso, não parar de resolver, de vermifugar tão intensivamente,
a gente vai acelerar ainda mais esse processo da resistência. Então, a recomendação hoje é fazer o tratamento seletivo para que a gente retarde o processo de resistência. Olha só, se a gente vermifugar com grande frequência, nessa figura que mostra, ó, a gente vai selecionando os vermes resistentes, porque os sensíveis vão morrer com os vermífugos, e os animais tratados intensivamente, eles vão permanecer aqui, ó, somente com os vermes resistentes. E aí o que acontece? Ele passa para os outros animais, contamina o ambiente e a gente tem um problema seríssimo. Quer saber mais? Tá com dúvida? Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso Instagram e para nos acompanhar. Deixa aqui seu comentário se gostou.